mas eu quero continuar nessa manhã meditando na palavra de Deus, meditando naquilo que o Senhor fez com a gente ao longo desse ano. Esse é o nosso último culto de 2020, então acho que vale a pena a gente refletir um pouco sobre o que aconteceu. O tema da nossa mensagem vai ser a parábola do semeador. Pode ser que depois no YouTube a gente adapte um pouquinho esse tema aí. Aqueles que quiserem adorar a Deus com as suas ofertas ou dízimos, vocês fiquem à vontade para fazer isso. Que o Senhor abençoe vocês, que Ele faça de vocês pessoas generosas, mas pessoas também abençoadas. Assim como Ele disse para Abraão: vai, Abraão, e seja você uma bênção. Deus abençoou Abraão para que ele fosse uma bênção. E nós queremos criar essa cultura aqui na Amplitude, de sermos uma comunidade de fé que abençoa as pessoas. Nós não somos uma represa, nós somos pessoas que multiplicam, que abençoam outras famílias. Amém. Vamos então ler, se você tiver a sua Bíblia aí, eu vou daqui a pouco meditar então nessa parábola que está no livro de Lucas. E vou começar com uma breve introdução para a gente... Vai, iPad, me ajuda aí. Bom, Lucas, se você quiser deixar mais ou menos aí no jeito, é Lucas 8, tá? Mas a introdução é que nós estamos acabando esse ano de 2020. Há quem diga que foi um ano difícil, 2020, como eu ouvi por aí, um ano tenso, e estamos aqui já quase começando 2021. Eu queria que você pensasse como o seu coração foi tocado, foi transformado ao longo desse ano. Teve alguma mudança de fato que aconteceu com você? Deus fez algum milagre na sua vida? Ou simplesmente você está saindo de 2020 do mesmo jeito que você começou? Você aprendeu algo? Essa é uma pergunta central para o sermão de hoje. Como está o seu coração? Foi moldado e ele está inclinado para o Senhor? Ou o seu coração está distante de Deus? A palavra de Deus nos consola, ainda bem. Ela nos fortalece. E lá em 2 Coríntios 4,18, as palavras de Paulo para a igreja de Corinto são muito úteis para nós nesse momento de agora. Talvez você já ouviu essa expressão ou esse versículo que diz: leve e momentânea tribulação. Já ouviu? Se você é da década de 90 aí, você lembra talvez de uma canção, uma música do Resgate que dizia isso. Essa leve e momentânea tribulação não se compara com a glória que vai ser revelada aos filhos de Deus, com a glória do reino de Deus que nós vamos conhecer. 2 Coríntios 4, 14, 18 diz assim, eu vou ler a passagem inteira. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. 2 Coríntios 4, 14 a 18. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Essa passagem é incrível e nos encoraja para continuarmos com a fé em Jesus, independente das tribulações do presente. E é isso que Deus espera de nós em 2021, que você continue tendo essa esperança que vai além dessa vida. Tenha uma esperança em Deus. Saiba que o mesmo Deus que ressuscitou Jesus é o Deus que vai nos ressuscitar. Eu gostaria de te dar uma garantia e te dizer, olha, Igreja Amplitude, eu consegui umas amostras aqui de vacina,
né, da Pfizer, da boa, e é só pra gente, tá? Não espalha não, a gente está garantido, Deus é bom. Mas eu não posso te dar essa garantia. Eu seria preso se eu tivesse roubado umas amostras ali do serviço público. Mas a garantia que eu posso te dar é a garantia da palavra de Deus que diz, mesmo que venhamos a morrer por Covid ou daqui por velhice, que é isso que eu espero, que vocês morram bem longe, lá 120 anos, se vocês quiserem, tá? Tem gente que não quer. Mas eu posso te dar essa garantia, que mesmo que você morra, você vai ressuscitar com Jesus. Assim como Deus ressuscitou Jesus, a palavra fala, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, é o Espírito que habita em nós, e Ele vai nos ressuscitar para viver com Deus eternamente. Essa é a garantia que nós temos, essa é a nossa fé. Se você tira a ressurreição da fé cristã, acabou a fé cristã. Mas porque hoje você tem o Espírito Santo, você tem essa certeza de que Jesus ressuscitou. Aquele dia em que o Espírito Santo te marcou e que você sentiu o amor de Deus, lembra desse dia? Quando você sentiu o amor do Pai por você? Quando você se deu conta que, apesar de todos os 6 bilhões de habitantes da Terra, Deus ouviu a sua oração, Deus viu, enxergou a sua condição, talvez distante dele, talvez orgulhoso, orgulhosa, talvez miserável, pobre e nu, como dizem em Apocalipse, né? E a gente achava que tinha tudo nessa vida, até que Deus olhou para nós. Sim, Ele olha para você, e Ele escolheu derramar o amor dele sobre você, Ele derramou o seu Espírito sobre você. Essa é a certeza que nós temos. Deus existe, o Espírito de Deus habita em nós. Bom, Paulo passou por tremendas provações, tribulações, né? Ele foi perseguido, hoje nós chamaríamos de perseguição religiosa, foi até mesmo apedrejado, dado como morto, fora de uma cidade certa vez. E, no entanto, ele disse para nós aqui nessa carta, na verdade foi destinada à igreja de Corinto, são leves e momentâneas tribulações. Tudo isso que estamos vendo são leves e momentâneas tribulações. Essa pandemia são leves e momentâneas tribulações, em vista do que Deus reservou para nós no seu reino eterno. Talvez na Bíblia você vai lembrar de outros sofredores. Você vai falar, cara, esse sofreu, esse Deus escolheu para pegar no pé. Na verdade, a gente tem que agradecer a Deus que nós não somos Jó. Né? Imagine se você fosse Jó. Nasci Jó, complicou. Deus, tem como sair desse jogo? Tem como escapar? Não, mas Deus não te fez Jó. Né? Deus fez você do jeito que você é. E Ele deu para nós exemplos aqui para seguir. Temos Jó que sofreu demais, José, né, abandonado pelos seus irmãos, para depois ajudá-los. Mas nós temos o maior exemplo aqui de sofrimento, que foi o próprio Senhor Jesus, que veio a essa terra, e esse sofreu mais do que qualquer pessoa poderá sofrer nesta terra, nesta vida. Foi castigado pelos nossos pecados, enfrentou os piores tipos de dor, de perseguição, de humilhação, teve sede, ficou desidratado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, como fala Isaías. Ele foi humilhado publicamente, injustiçado, maltratado, pelo fato de ser o Filho de Deus. Sofreu a ponto de pedir para Deus, para o Deus Pai, me livra desse sofrimento. Vocês se lembram das palavras de Jesus na cruz, Marcos 15? Meu Deus, por que me abandonaste? E a introdução eu fecho dessa forma. Mesmo Jesus pediu para Deus livrar ele do sofrimento. Até Jesus pediu, Pai, você está comigo mesmo? Não que Jesus duvidasse do Pai. Jesus sabia que o Pai é fiel. Ele confiava no cuidado de Deus. Mas até mesmo Jesus pediu, Deus, me livra desse sofrimento, isso está difícil demais. Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Mas ele tinha a certeza de que, independente da circunstância, da tribulação que ele estava vivendo, Deus era fiel para livrá-lo dela, para lhe dar uma recompensa eterna. E assim a gente começa o assunto principal dessa manhã, que é a parábola do semeador, que Jesus ensinou aos seus discípulos ali em Lucas 8, do
4 ao 15, a gente pode ler? Então, a parábola do semeador você encontra também no Evangelho de Mateus, mas nós vamos ler aí em Lucas. Lucas 8, o 4 ao 15 diz: reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e quando germinou as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. 9. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. No 11, este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. Então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Até aí. A gente começa dizendo que Jesus usa um recurso novo, né, na vida dele. Aqui ele usava as parábolas, né, que na cultura judaica eles também usavam, que é uma forma de discurso, onde você pode mais ou menos dizer que é parecido com uma fábula, com um enigma, sabe? Metáforas, provérbios. A parábola pode ser usada dessa forma. Então, é uma forma de discurso que fala de situações do dia a dia, como um semeador, que na cultura do Oriente Médio era bem comum, as pessoas terem plantações, né? Cada um plantava para subsistência, para sobreviver. E Jesus, nessa época, que já estava ensinando pelas cidades, ele ia pelos povoados, falando as palavras de Deus, e ele usa aqui, então, o recurso da parábola. Então, o modelo de discurso para ilustrar como Deus age e o que ele espera dos homens. É incrível, né? Deus, homem, Jesus, ensinando o que Deus queria dos homens, como Deus pensa, como Deus age na terra e o que ele espera de nós. Sendo que o maior exemplo já estava sendo ali na frente deles. O maior exemplo já estava na frente deles, o próprio Jesus. Vocês vão ver ao longo dessa parábola isso acontecer. O primeiro ponto é: o semeador saiu a semear. Quem é esse semeador? O próprio Jesus é o semeador aqui. O próprio Jesus trouxe a semente é a palavra de Deus. Ele estava trazendo uma boa notícia. Ele estava trazendo a notícia de que o reino de Deus havia chegado. Então, o semeador é Jesus. Você pode dizer isso? O semeador é Jesus. A semente é a palavra. E da mesma forma, nós hoje também somos modelos, discípulos desse semeador. Nós falamos as palavras de Deus, nós discipulamos outras pessoas com a intenção de que elas conheçam a Deus, de que elas cresçam espiritualmente. Jesus saiu a semear, então ele ia pelos povoados semeando, plantando a palavra de Deus. E a notícia principal que Jesus trazia era um discurso parecido com um tal de João Batista. Você lembra da frase principal, ou talvez do alarme que João Batista soava? Lá em Mateus 3 fala: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. E Jesus enfatiza esse discurso lá em Marcos 1, quando ele fala: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo.
Arrependam-se e creiam nas boas novas. Creiam nas boas notícias. Aqui, então, é apresentado uma coisa nova para os judeus. A ideia do reino de Deus. Os judeus esperavam e esperam até hoje um reino físico com um Deus homem, mas um Deus palpável, visível, e eles não conseguiram compreender que Jesus era esse Deus que eles estavam esperando, o Messias. O reino de Deus, para a gente só ter uma noção básica aqui, seria o lugar, a esfera onde Deus governa. O reino de Deus é onde a presença de Deus governa. Então, com a chegada de Jesus e com essa nova aliança, com a missão de Jesus cumprida, ele nos torna acessível o reino de Deus. Lá em Hebreus fala que nós temos acesso a poderes da era futura. Então, quando você hoje flui nos dons espirituais, quando você recebe uma direção de Deus, você fala, que isso? Será que Deus está falando comigo? Sim. Você está desfrutando de poderes da era futura, onde nós vamos ter uma comunhão plena com Deus, assim como Adão tinha no Éden. Essa foi a intenção de Deus desde o começo. Então Jesus chega para os judeus dizendo, olha, agora o reino está chegando, o reino está no meio de vocês. E em determinado lugar do evangelho eles perguntam, mas como que eu vou saber que o reino de Deus chegou? Onde ele está? E Jesus falou, o reino de Deus está em vocês, no meio de vocês. E em determinado momento ele fala, o reino, se eu expulso um demônio pelo dedo de Deus, por uma autoridade diferente dos inimigos, o reino de Deus está no meio de vocês. Então, isso é incrível. Não sei quantos já viram um ambiente onde tem uma manifestação demoníaca. Não é incrível de legal, né? É incrível de estranho. Mas você fala, nossa, pelo poder de Deus foi expulso aquele ser maligno, imundo, e a pessoa é, de uma forma milagrosa, curada. Isso mostra para nós que o reino de Deus já está presente. Então, o que Jesus estava tentando passar para os judeus era isso. O reino de Deus já está acessível a nós. Vocês já podem praticar as coisas que Jesus praticava. Vocês podem orar pelos enfermos, vocês podem pedir por milagres, vocês podem ter fé. Mas saibam disso, que o reino de Deus não vai vir ainda de uma forma total agora. Jesus estava dizendo, o reino de Deus é presente, mas é futuro. Tem uma expressão que a teologia usa para falar sobre o reino de Deus, que é o já e não ainda. O reino de Deus está aqui já, mas não ainda em sua forma completa. Então, o já e não ainda, ou já e ainda não, é o reino de Deus. Bom, outra garrafinha, eu perdi a tampa, tá? Então, por isso que esse copo abençoado. Jesus, então, nos dá uma direção interessante aqui. Ele começa a provocar os discípulos e falar, vocês estão esperando, judeus, um reino físico, mas eu estou dizendo para vocês que o meu reino já está no meio de vocês. E eles procurando, né? Cadê o reino? Qual é o endereço para eu ir até esse reino de justiça, de paz e alegria que tanto nós queremos? Obviamente, Jesus estava provocando eles a tirarem os olhos do momento presente, de achar que a vida se limitava apenas ao que eles estavam vendo. É o que Paulo disse em Coríntios, nós não podemos apenas contemplar o terreno e o passageiro, porque isso voa, isso muda. Esse ano de 2020 foi incrível, foi estranho, tem gente que xinga, né? Foi péssimo, perdi tudo. E para algumas pessoas foi mesmo. Mas nossos olhos não podem estar nisso. Nossos olhos têm que estar em algo inabalável. Nossos olhos temos que manter o foco na eternidade, naquele que pode mudar as circunstâncias. Temos que manter nossos olhos em Jesus. Jesus estava tentando introduzir isso para eles. Olha, vocês estão pensando só no agora. E o agora nem sempre vai reservar coisas boas. Agora, indo para a parábola propriamente dita. Jesus fala de 4 tipos de solo onde uma semente vai ser plantada.
E ele já começa a dar explicação depois do que significa esses tipos de solo. O primeiro tipo de solo é um solo ou um terreno estéril, que não dá fruto. Ele fala da semente que cai à beira do caminho. Lá no Oriente Médio, então, você tinha as plantações, então pensa ali nos terrenos prontos para receber as sementes. Mas a primeira semente que o semeador saiu para plantar, caiu na beira do caminho. Então ela não caiu naquele terreno específico, caiu no caminho, terra, pedra, chão duro, chão ruim. E aí essa semente foi pisada, as aves do céu comeram ela, e a explicação de Jesus foi: esse terreno estéril é como aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, aí o diabo vem e tira a palavra dela, do coração dela, para ela não crer e para ela não ser salva. Sabe, nos dias de hoje isso acontece também na igreja, acontece com pessoas que conhecemos. São pessoas que se interessam pelas coisas de Deus, se interessam pela Bíblia, começam a frequentar os cultos, talvez você falou de Deus para elas. Mas aí duas coisas podem acontecer. Pode ser que essa pessoa não teve tempo de criar a raiz e o diabo veio e já tirou ela da comunhão, tirou ela da igreja. Pode ser que ela não foi cuidada, discipulada adequadamente. Ela não foi pastoreada. Não sei se você já participou de outras igrejas, mas por aí a gente vê várias igrejas onde o discipulado não é feito. Onde a pessoa entra na igreja, a gente se esforça para ela batizar, batizou, yes, a gente comemora e aí larga ela lá, né? É igual você fazer um filho, sabe fazer um filho? Não foi legal essa expressão. Mas nasce o filho, ele entra na casa, ele fala, que bebezinho fofinho, deixa ele crescer, aí deixa ele à vontade. O que vai acontecer? Ele vai se sujar, vai morrer, né? Por falta de cuidados. Espiritualmente falando, se nós não cuidarmos dos novos convertidos, eles morrem. Literalmente a fé deles é tirada. O diabo vem e tira a fé do coração deles e eles não espiritualmente morrem. E a segunda coisa que pode acontecer com essa pessoa, que é como a semente que cai à beira do caminho, pode ser que ela mesma desistiu das coisas de Deus. Pode ser que ela ouviu a mensagem, ela foi tocada, mas mas tem que abrir mão disso, tem que seguir Jesus mesmo, independente da circunstância, tem que oferecer a Deus, culto toda semana, tem que adorar a Deus com os dízimos e as ofertas. Ai meu Deus, estou vazando dessa religião. E ela vai procurar alguma coisa mais confortável para o coração dela. Então, esses dois cenários existem, né? São um tipo de coração, um tipo de pessoa, um tipo de terreno. Agora, vamos lá, tem um pastor que se chama Andrés Birch, é um dos líderes do movimento Coalizão pelo Evangelho, e ele fala, a fé consiste em confiar no que a Bíblia diz sobre todas as coisas. A fé é acreditar no que a Bíblia diz sobre Deus. Portanto, quando a gente perde a fé, a gente deixa de acreditar na Bíblia. Às vezes a gente fala, caiu da fé. O que significa? Ele chutou a Bíblia, ele ignora a Bíblia. Então, o tipo de cristão que não segue a Bíblia, fuja desses. Fuja do cristão que não segue a palavra de Deus. Não é cristão, verdadeiramente. Agora, o segundo tipo de terreno que Jesus nos mostra é um terreno parcialmente, temporariamente fértil. É uma semente que cai sobre pedras. Então, essa semente, ela deveria ter caído no terreno fértil, mas logo no entorno do terreno fértil tinha algumas pedras. E adivinha? A semente caiu e ela floresceu. Só que ela não floresceu adequadamente, porque, segundo Jesus aqui, não tinha umidade suficiente. Talvez a raiz não atingiu uma profundidade adequada para obter alimento da terra. Aquela história de seiva bruta, você lembra disso? Não? Da aula de biologia, da tia, como que chamava? A minha Iracema, e a sua? Geralmente são nomes antigos, assim, né? Mas são legais. E aí, a semente caiu no terreno com pedras. Não tinha umidade. E o que aconteceu?
a planta não cresceu. Aí a explicação de Jesus: esse terreno com pedras são como aquelas pessoas que recebem a palavra de Deus, se animam, ficam alegres, mas elas não têm raiz. Então elas creem por um tempo, mas na hora da provação elas desistem. Elas não são como Paulo, que mesmo sofrendo exteriormente, eles creem, eles veem que Deus está trabalhando interiormente neles. Mas as pessoas que são como um terreno de pedras, eles desistem. Eles começam a sofrer, eles param de congregar. Eles começam a sofrer, eles param de orar a Deus. Quantos de nós já passamos por essa fase? E aí, Jesus diz que essas pessoas acabam desistindo porque não têm raiz. O que seria raiz aqui, gente? Cristão sem raiz é cristão sem base bíblica. Cristão que não tem conhecimento de nada de Deus. Cristão que não sabe o que Jesus veio fazer na terra. Cristão que não sabe como Deus se parece, o que é Deus. Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo? Isso é muita coisa para a minha cabeça. Nós precisamos ter raiz, gente. Nós precisamos aprofundar nossas raízes para quando vier a tempestade, a tormenta, a nossa árvore continue ali firme e forte, a nossa plantação. Nós somos como uma plantação para Deus. Por isso nós precisamos de mais teologia, mais conhecimento das coisas de Deus. Jesus estava dizendo isso, falta raiz aí. Falta raiz para esse tipo de ouvinte da palavra de Deus, para esse tipo de crente, que desiste por qualquer provação. Todos os cristãos vão passar por crises de fé. Não pense que só você passa por crises de fé. Não somos super-homens da fé aqui, gente. Ninguém é super-homem aqui. Eu, várias vezes, tive meus questionamentos, crises de fé, nos últimos 5 anos, a ponto de falar: Deus, o que eu faço agora? E tinha que conversar com pessoas mais maduras na fé, tinha que conversar com pastores, tinha que orar, tinha que jejuar, sim, procurando respostas. E felizmente, assim como nós lemos no Salmo 18, no início do culto, o Senhor se inclina para nós. Os ouvidos dele não estão tapados às nossas orações. Então, o Senhor derrama a graça dele sobre nós, sobre os seus filhos. E ele nos dá a direção que nós precisamos seguir. Jesus estava dizendo: vocês precisam de mais fé, vocês precisam ter fé, vocês precisam se voltar para a minha palavra. Por exemplo, a gente fala que a gente crê na palavra de Deus. O terreno com pedras é como a pessoa que sabe muito, mas pratica pouco, sabe? Igual o Lucas Lima, do Palmeiras. Ele sabe muito, mas pratica pouco. Não sei o que acontece. Na hora do jogo ele pipoca. Não, brincadeira. Ultimamente acho que ele tem jogado bem, vai. Acho que o técnico lá fez um milagre. Mas isso não importa, o futebol agora. A gente está falando aqui da prática bíblica. Nós sabemos coisas a respeito de Deus, mas temos dificuldade em praticar. Quando a Bíblia fala: perdoa 70 vezes 7 o seu próximo. Quando tem que perdoar uma vez, a gente já fica, né? Perdoar 5 vezes então no dia, nossa, né? Está pedindo demais, Jesus. Não acredito que eu tenho que ensinar de novo para você isso. Menino, menina, esposa, patroa, quer dizer, esposa. Gente, 70 vezes 7, o que isso significa para você? Nós temos um modelo de Jesus. Jesus é um modelo de perdão, modelo de amor, de relacionamento. E nós queremos fazer do nosso jeito. Então, às vezes, a gente age como esse terreno cheio de pedras. Na hora de praticar, a gente não pratica. A gente sabe um monte de coisa a respeito da Bíblia, mas a gente não pratica. E assim a nossa fé vai perdendo a força. Nossa identidade de cristão vai ficando cada vez mais ofuscada. As pessoas não conseguem ver Jesus mais em nós. O que está acontecendo, igreja? Nós somos chamados para ser a luz do mundo, o sal da terra. Precisamos praticar aquilo que nós sabemos. Qual que seria uma solução para o problema do terreno de pedras ali? Tirar essas pedras. A solução seria a seguinte: mais discipulado, cuidado próximo das ovelhas, mais catecismo, ensinar o beabá da fé cristã, para que existimos, o que significa a Bíblia,
mais constância nas disciplinas espirituais, mais oração, jejum, meditação na palavra de Deus, mais comunhão da igreja. Vamos para outro terreno agora, o terreno parcialmente fértil, que é o terreno entre espinhos. É o penúltimo terreno. Então caiu a semente ali entre os espinhos, e ela começa a crescer, mas ela é sufocada pelos espinhos. Ela não consegue vencer. Jesus disse que essas plantas são como pessoas que ouvem a palavra, mas ao longo da sua vida, elas começam a ser sufocadas. São pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas ao longo da vida delas, elas começam a ser sufocadas por 3 coisas, Jesus cita: preocupações dessa vida, riquezas e prazeres. Uau! Jesus era cirúrgico, arrebentava, entrava de sola. Jesus disse: a semente que cai entre os espinhos, ela até cresce, mas ela é sufocada. Que vocês não sejam assim. Que vocês não se deixem sufocar pelos prazeres desse mundo, pelas riquezas desse mundo e pelas preocupações desse mundo. Ao seu redor vão existir pessoas que se preocupam com isso. Aliás, que só pensam nisso, cuja prioridade é isso, é a vida nessa terra, é o colchão financeiro, é a saúde dessa vida, é ter uma boa imagem diante dos outros. A preocupação deles é unicamente essa, mas dentro das suas casas, o chicote estrala. Dentro da sua casa não existe amor, não existe perdão. E Jesus estava dizendo: não é isso que eu espero de vocês. Jesus estava dizendo a eles: abram mão dos ídolos do coração de vocês. Vocês querem ter o Deus Santo, vocês querem se relacionar com o Deus Santo, mas vocês querem se relacionar com os deuses dessa terra, dessa era. Aqueles que, a planta que cresce entre os espinhos é como aquele cristão que está mais preocupado com o seu próprio império do que com o reino de Deus. São pessoas que se preocupam excessivamente com conforto nessa vida, com dinheiro, como a gente falou, querem impressionar os outros, se preocupam mais em agradar aos homens do que a Deus. Que não seja assim entre vocês. Que não seja assim entre vocês. Solução: não vamos permitir que essas coisas desse mundo nos dominem, gente. Vamos inclinar nosso coração para Jesus, para a palavra de Deus, e vamos crer que ela é a verdade sobre Deus, de que ela é verdadeira. Vamos manter a busca pelo reino de Deus em primeiro lugar. Às vezes nós falamos sobre o dízimo e isso assusta algumas pessoas. Mas o dízimo é uma forma de disciplinar nosso coração, de disciplinar o nosso bolso, sim ou não? Você fala: cara, é verdade. Isso me ajuda a não perder, porque se eu não investir no reino de Deus, eu vou investir em qualquer outra coisa. Então é uma maneira de você honrar a Deus primeiramente, não com um coração de obrigar, não é obrigatório no sentido da nova aliança, mas é uma forma de você mostrar para Deus o quanto você é agradecido a Ele. Então os homens desse mundo, dessa era, eles se alegram com as coisas dessa era, unicamente. Eles não se alegram, eles não se orgulham por conhecer a Deus. Ou você conhece alguém que sai se gabando: cara, eu conheço Deus, e essa é a maior riqueza que eu tenho. Não, mas facilmente ele vai se gabar com o tênis novo, vai se gabar com o carro novo que ele tem, vai se gabar com a propriedade que ele comprou, né? Os jogadores de futebol amam fazer isso porque ganham milhões, né? Literalmente, e eles ficam postando lá Lamborghini, Ferrari, não sei o que lá. Legal, se Deus quiser dar para você e para mim, eu aceito. Obrigado, Senhor. Mas, cara, isso não é a maior riqueza. Aliás, né, teve jogador até que já se perdeu com isso. Teve o Reyes, né, o Reyes, espanhol, estava a mais de 200 quilômetros, acabou a vida. A minha idade, 36 ele tinha. Deixou um filhinho. Provavelmente ele estava bêbado, né? Não vão falar isso, mas as primeiras reportagens falavam que ele estava provavelmente embriagado. Essa vida é passageira, gente. Qual é a sua maior riqueza? Conhecimento de Deus deve ser a nossa maior riqueza. Que em 2021 você tenha isso por certo. Minha maior riqueza é conhecer a Deus, independente do que aconteça. E a gente vai finalmente para o último terreno,
que Jesus fala, agora existe o terreno fértil. É um modelo de coração que Jesus está procurando na terra. É um coração como o de Davi. O terreno fértil é um terreno bom, um terreno generoso. É um coração pronto a ouvir a Deus. É um coração que está pronto para ser transformado. É um coração que não é perfeito, mas fala, olha, Deus, se eu tiver que mudar alguma coisa, me ajuda. Me dá graça. Eu quero viver para a tua glória. E Jesus disse que essa planta que caiu no terreno bom, ela cresceu e ela deu boa colheita, a 100 por 1. Ela multiplicou bastante. E a explicação de Jesus foi, esse terreno bom é como aquela pessoa que tem um coração bom e generoso, que ouve a palavra, retém a palavra de Deus e dá fruto com perseverança. Aqui Jesus sobe o nível da coisa, né? Eu e você, é o que Deus espera de mim e de você. Que nós tenhamos esse coração bom, receptivo à palavra de Deus. Ele espera que você seja também generoso com aquilo que você tem aprendido. Por isso, o que você aprende aqui na igreja, o que você aprende com o Senhor, compartilhe com seus irmãos na fé, com a sua família, compartilhe com um amigo que vai precisar da palavra de Deus. Jesus fala, esse terreno bom retém a palavra, conserva a palavra. A gente medita na palavra, e a gente vive na palavra, e a gente respira a palavra, porque a palavra é o que nos guia. É a mesma coisa que você querer viver nessa terra com seus olhos vendados. Espiritualmente, se você não tiver a palavra de Deus te guiando, você é um cego. E não é isso que Deus quer de nós. Ele quer restaurar a nossa visão. Ele quer que a gente enxergue onde a gente está pisando. Por isso Ele nos deu a sua palavra. E a consequência, então, da pessoa que é um terreno bom, que retém a palavra, ela dá fruto. A imagem de Jesus é formada nela. Ela consegue evangelizar outros, guiar outros até Jesus. Ela é como uma luz no mundo. E essa pessoa precisa perseverar. Jesus termina a parábola dele, o discurso dele, falando, mas é necessário perseverança. Aqueles que vão perseverar até o fim vão ser recompensados no reino do meu Pai. Por isso, a conclusão seria essa. Para o ano de 2021, nós temos uma certeza de que o Senhor é soberano. Deus continua governando sobre o universo. Por um tempo, ele deixou, né, os inimigos governarem nessa terra, assim como Paulo fala em Romanos, o Deus deste século. Né, Deus deixou que o inimigo governasse, mas Ele continua governando sobre todas as coisas, sobre os nossos corações. Hoje nós podemos ser libertos da influência do inimigo, quando você oferece sua vida ao Senhor Jesus. Por isso, não deixe que as coisas desse mundo te prendam, não deixe que nenhum pecado te escravize mais. Você não está mais sob o domínio do Deus desse século, você está debaixo do governo de Jesus. Continue crendo em 2021 que Deus é soberano, com pandemia, sem pandemia, com fraudemia, com novas pandemias, com o que vier, gente. Deus é soberano. Salmo 99 fala, Deus reina, as nações tremem. Deus reina. O reino dele é inabalável. Esse mundo provavelmente vai continuar sendo um ambiente instável. Dias bons, dias ruins, anos bons, anos ruins. A verdadeira estabilidade está no reino do Senhor. E no reino que nós esperamos um dia ver fisicamente tomar forma aqui na terra. Existe o reino milenar de Jesus que vai vir sobre essa terra. E nós temos que desejar por isso. E orar como Jesus nos ensinou. Pai, que venha o teu reino. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Temos que olhar para essa parábola também, na conclusão. Temos que olhar para essa parábola e identificar onde a gente se enquadra. Que tipo de terreno eu sou? Eu sou como aquela semente que caiu fora do terreno, né, que logo perde a fé. Eu sou como um terreno, como uma semente que caiu entre as pedras,
que logo começa a dar fruto, mas quando vem a aprovação eu desisto. Eu sou como aquela semente que caiu entre os espinhos, que eu tenho fé em Deus, mas as tentações, os prazeres, as riquezas, as preocupações dessa vida estão minando a minha fé. Ou eu sou o terreno fértil, o terreno bom e generoso que Deus quer de mim, que é um terreno receptível à palavra de Deus, que dá fruto e que persevera. Não tenham dúvida, a graça de Deus é suficiente para nós sermos esse terreno bom e fértil. É isso que Ele espera de nós em 2021, que você saia desse lugar onde você estava, de inatividade espiritual, desse lugar de passividade, de deixar a vida me levar. Jesus está levando você, na verdade, para ser um terreno bom e generoso que dá fruto. Assim que nós glorificamos a Deus, dando fruto, sendo transformados, abençoando o nosso próximo, amando o marido, amando a esposa, amando os filhos, discipulando as casas, as famílias, os filhos. É assim que nós damos fruto, damos glória a Deus. Por isso, vamos orar agora para que nós sejamos nesse novo ano um novo terreno. Podemos orar sim? Vamos ficar de pé? Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós te agradecemos porque a Tua palavra nos guia. Obrigado, Jesus, por nos fazer pensar sobre o estado do nosso coração. Nesse final de ano nós fazemos uma reflexão e nós te agradecemos por ter nos trazido até aqui, Senhor. Nós primeiramente te agradecemos pela Tua proteção, mas nós pedimos também perdão pelos caminhos errados, decisões erradas que tomamos ao longo desse ano. Senhor, nós queremos ser o terreno fértil, onde a Sua palavra é plantada e onde ela floresce. Nós pedimos, Senhor, cura o nosso coração, cura as nossas vidas, cura os relacionamentos, Senhor, que nós temos, cura as nossas casas, nossas famílias. Nós pedimos, Deus, que a Tua palavra traga cura, traga bênçãos sobre nós. Nós oramos, Deus, para que nesse ano de 2021 a Tua palavra nos guie. Nós oramos para que a Tua fé esteja crescendo nos nossos corações, que de fato nós possamos acreditar, Deus, que a Tua palavra é totalmente verdadeira e de que o Senhor é soberano sobre nós. Nós não queremos duvidar, não queremos mais reclamar, não queremos apenas saber as coisas a respeito da Tua palavra e não praticar. Nós pedimos perdão por isso. Eu oro pedindo a Tua graça sobre a Tua igreja, sobre as famílias, Senhor, que nós consigamos ser fiéis a Ti, nas mínimas coisas, quando ninguém estiver vendo. Eu oro para que o Senhor nos dê graça, nos transforme, Espírito Santo, de dentro para fora, que esse ano de 2021 seja um ano onde o Senhor vai continuar transformando os nossos corações, continuar transformando nosso caráter. Nós cremos, Senhor, no Teu cuidado, nós cremos no Deus agricultor, nós cremos no Deus que pode todas as coisas, no Deus que reina sobre terra e céus, cujas nações tremem. Nós cremos em Ti, Senhor. Por isso nós pedimos, faz Tua obra em nós, abençoa essa igreja local, que ela sirva de bênção para outras pessoas, para outras famílias, Senhor. Eu oro para que o Senhor nos dê graça para caminharmos no centro da Tua vontade. Eu oro para que a Tua palavra, Deus, nos guie nos próximos meses, no próximo ano. Eu abençoo, Senhor, a Tua igreja, as famílias que aqui estão. Eu oro para que o Senhor continue dando a eles alimento, crescimento espiritual. Eu oro para que o Senhor dê a eles o Teu poder, Espírito Santo. Que os dons espirituais continuem fluindo na Tua igreja e ainda mais, Senhor. Nós cremos, Pai. E eu oro por um coração que está olhando para o futuro, olhando para as coisas de Deus, para as coisas lá do alto e não apenas para as coisas dessa terra. Para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Amém. A Su pode me ajudar? Pode sentar, gente. A gente é o último culto, né? Então a gente só quer mesmo dar os avisos aqui. Na semana que vem o Rodrigo vai falar, né? Semana que vem? Dia 9. Cada um faz a sua parte. Dia 9 de janeiro, o Rodrigo Rocha vai estar aqui ministrando para a gente. Ele vai trazer um pouquinho, um assunto bem legal. Eu não vou falar, né? Porque senão perde a graça. E a gente vai retomar daí em janeiro também as nossas reuniões de oração. Né? Vamos ver como vai ficar a questão do governo, o que eles vão dizer, né? Depois no ano novo. Mas a ideia é a gente retomar
a reunião de oração e o Conexão a partir de janeiro. E na segunda quinzena de janeiro, a gente vai fazer o nosso STEPS para agregar mais pessoas à nossa igreja local, tá bom? Eu acho que é só, né? Hoje enquanto eles estavam cantando a música, né? Eu abro o meu coração, Jesus, o Rei da Glória, eu abro o meu coração. E eu senti o Espírito Santo falando comigo. É tão simples, a gente às vezes se esforça para mudar de vida, né? Pensando nos nossos pecados, nas coisas. O ano novo é uma renovação de vida, né? Sempre a gente fala, não, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou ficar rico, esse ano, né, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou fazer mais não sei o quê. Mas o que a gente precisa? Abrir espaço para Jesus, né, entrar no nosso coração e mudar as nossas prioridades, e mudar os nossos sonhos. É muito simples. É só a gente realmente falar, Deus, entra no meu coração, toma espaço, toma mais espaço na minha vida. Me ajuda a mudar as minhas prioridades. E a gente viu nesse ano que passou, tanta gente se perdendo com medo da pandemia, com medo de ficar pobre, com medo de ficar doente, com medo da própria morte. Né? A gente vai morrer com pandemia ou sem pandemia, a gente vai morrer um dia. Né? E nós, enquanto cristãos, como que a gente tem que olhar para a morte? Claro que a gente não quer morrer e nem perder ninguém. Mas, enquanto eu estou viva, eu preciso me preparar para esse dia onde eu vou olhar nos olhos de Jesus, né? Onde eu vou estar com Ele. Então, a minha preocupação diante da morte tem que ser, eu estou preparada, né, para partir? Jesus tem espaço no meu coração? Não vamos viver com medo da doença, com medo de perder, com medo de não sei o quê. Vamos mudar o nosso foco em 2021. Né? Vamos olhar para Jesus e permitir que, na vida ou na morte, Martinho Lutero tem uma música muito linda, e ele fala isso, ele fala, se a gente tem que perder família, embora a vida vá, Jesus está por nós e Ele nos dará o seu reino. E ele escreveu isso quando perdeu a filhinha dele de 4 anos, numa pandemia também. Então, embora a vida vá, embora as coisas ruins aconteçam, Jesus é por nós e Ele nos dará o seu reino. E essa é a nossa grande alegria. É uma boa notícia para nós. Então, vamos orar? E orar pelo ano que vem. Abraça a sua família aí, quem você pode abraçar, né? E vamos orar. Fique de pé. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse ano que passou. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está no controle da história. O Senhor está no controle dos tempos e dos acontecimentos, Pai. E nós te agradecemos por esse ano que foi difícil, Senhor, mas nos ensinou a sermos resistentes, Pai. Nos ensinou a sermos fortalecidos na fé. O Senhor nos ensinou, Pai, nós não ficamos desamparados, Senhor, e nem sozinhos. Nós não fomos abandonados. O Senhor nos ensinou a ser o teu povo no meio de uma crise, Senhor. O Senhor nos ensinou a sermos uma igreja que permanece com os olhos no Senhor, Pai, enquanto tudo desmorona ao nosso redor, Pai. O Senhor nos animou, o nosso espírito, o nosso coração, a nossa esperança pelo tempo que vem. O Senhor nos ensinou a colocar os olhos na eternidade, Pai. E nós te agradecemos por essas lições, Pai, tão preciosas, Pai, que nós aprendemos nesse ano. Nós oramos por todos aqueles que perderam família, Senhor, que perderam pessoas amadas, que perderam a saúde, Senhor. Pai, mantenha a fé deles também, até que o Senhor venha, Pai. Ajuda eles a se reerguerem, Pai. Ajuda eles a reconstruir, Senhor, a vida, a olhar para o futuro e ter esperança, Senhor. Nós oramos pelos nossos entes queridos, Pai. Pedimos que todos aqueles que não te conhecem ainda, Pai, sejam alcançados por Ti. Em nome de Jesus, nem que seja no leito da morte, Senhor, que eles se arrependam, Pai. Que eles se voltem para Ti, que eles reconheçam que o Senhor é o Salvador. Dá mais tempo para a nossa família se arrepender, Senhor. Dá mais tempo para o Senhor trabalhar na vida deles e para que eles Te reconheçam, Pai, como Salvador. Nós oramos por essa igreja, Senhor. Pai, o Senhor fez grandes coisas no nosso meio nesse ano que passou. Nós sabemos, Senhor, dos testemunhos, das coisas que o Senhor fez, de como o Senhor nos sustentou,
das pessoas que o Senhor alcançou através da mídia. Abençoa o Igor, Senhor, o João Pedro, a família deles, Pai. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor está fazendo através da habilidade que o Senhor deu para esses meninos. A Tua palavra tem chegado nos lares, Pai, e nós te agradecemos por isso. Senhor, eu peço, Pai, que o Senhor use essa igreja, Senhor, para abençoar outras famílias, Pai. Fortalece o nosso discipulado, Senhor. Cuida dos líderes, Pai, das pessoas que têm nos ajudado a pastorear. Guarda, Senhor, essas pessoas que têm sido suporte no nosso ministério. Dá mais sabedoria para eles, mais intimidade, mais temor, Senhor. Cuida das necessidades deles, Pai. Que as preocupações desse mundo não sufoquem tudo que o Senhor quer fazer através deles nessa igreja, Pai. Em nome de Jesus, cuida do Eric, Senhor, guarda a nossa família, os nossos filhos. Senhor, nós estamos nas Tuas mãos. E nós te agradecemos por essa igreja, te agradecemos por essa família na fé, que tem orado por nós, Senhor, que tem nos mantido de pé. Nós nos alegramos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. E nós colocamos essa igreja nas Tuas mãos. Senhor, nos dá graça para preparar uma igreja para Te encontrar. Nos ajuda, Senhor, nesse trabalho. Nos ajuda a preparar uma igreja que olha para o Senhor. Que vive como peregrino nessa terra, Senhor. Cuida de cada família aqui, Senhor. Sustenta, provê o que eles precisam, Pai. Renova as forças, a saúde. E nós terminamos esse ano, Pai, declarando que o Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é fiel. E nós podemos descansar no Seu amor leal. Em nome de Jesus. Amém. Feliz ano novo para vocês. Ai, desculpa, gente. Deus é muito bom. Amem ao Senhor, continuem participando da igreja, continuem no seu discipulado, cobre o seu líder. Fala, eu quero aprender, eu quero crescer, me ajuda. Sabe, nós estamos aqui também para atender vocês quando for preciso, nós estamos à disposição de vocês. Nós queremos que vocês estejam prontos, sem medo das dificuldades, estejam prontos, porque Jesus vem. E nós precisamos ser uma igreja forte para aguentar até que Ele venha. Então abraça aí a pessoa que está do seu lado, que você pode abraçar. Desejo um feliz ano novo para ela. Abençoa a vida dela. E Deus tem grandes coisas para nós no ano que vem.